no nosso telão o tema desta noite. Gravando, por favor. Falsos profetas e o tempo da apostasia. Falsos profetas e o tempo da apostasia. Muito propício este tema, em face de tudo que a gente está vivendo em nossos dias, em nosso país, e é necessário que a gente ouça o que o Espírito tem a nos dizer. Diz a palavra de Mateus, no capítulo 24, versículos 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Que Deus nos fale ainda mais a respeito desta palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, graças te damos por esta noite de palavra, noite preparada por ti, para falar aos nossos corações, ainda, Senhor, sobre doutrinas da graça de Deus. A palavra que edifica e dá herança. E hoje o teu Espírito quer alertar o teu povo sobre a falsidade, sobre o tempo da apostasia, esse tempo de esfriamento dos teus filhos para com a igreja. Este tempo que já estamos vivendo e que será ainda intensificado, de decepção, de largueza. Ó Pai, tempo de frieza espiritual. Tudo isso, porque surgirão, e já têm surgido, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. Ó Deus, nós precisamos estar atentos, porque estes falsos operam sinais grandes, Senhor, prodígios da mentira, e enganam, sim, muitos eleitos. Ó Deus, fala-nos profundamente, porque nós queremos, Senhor, fechar brechas para estas mentiras e sermos instrumentos da tua graça e do teu poder no meio desta geração. Ajuda-nos, orienta-nos, dirige os nossos passos e consolida o que o teu Espírito tem nos revelado. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém e amém. Meus irmãos amados, predestinados, em amor, desde antes da fundação do mundo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, mais que vencedores. Neste texto que nós lemos, diz o versículo 24, nós vamos lembrar o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esta última frase do versículo, amados, é tremenda. É de uma responsabilidade para nós nos depararmos com esta voz do Espírito de Deus nestes tempos em que vivemos. Porque diz aqui, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a pergunta que se faz nesta hora é a seguinte: como se prevenir contra as falsas mensagens de Cristo? Como se prevenir contra os falsos ministérios? Como se prevenir contra os falsos profetas, contra os falsos cristos, contra os falsos irmãos? Porque a Bíblia afirma que há falsos cristos, falsos profetas, falsos irmãos, disse o apóstolo Paulo, falsos mestres. Como se prevenir dessa falsidade toda? Será que é possível ter um detector de mentiras?
um radar espiritual para repreender aquilo que não é a verdade. Deus diz que esse espírito do engano quer enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, seja você um crente antigo na igreja ou recém-chegado, você deve pensar o seguinte: o espírito do engano persuade e domina a mente de quem está vulnerável. Não importa quanto tempo tenha de casa. Tempo de igreja não é sinal de não estar vulnerável ao engano, à mentira. Guarde, porque esta mensagem vai repercutir nos próximos meses. Isto aqui tem a ver com o que está para acontecer em termos de falsidade espiritual, em termos de apostasia, de esfriamento, de decepção. Não importa a idade que se tenha em termos espirituais. A verdade é que se está há muito tempo na igreja, se chegou agora, você tem que ter este pensamento. Há um espírito do engano que persuade e domina a mente, os pensamentos de quem está vulnerável. E volto a dizer, seja antigo na igreja ou seja um recém-chegado. Porque eu já vi pessoas sendo persuadidas, pessoas sendo dominadas, pessoas sendo enganadas e que já estavam há muitos anos na igreja, mas que deixaram áreas vulneráveis em sua vida. Existia na vida dessas pessoas áreas de vulnerabilidade. Abriram brechas, deram lugar ao inimigo na sua carne, deram lugar aos falsos pensamentos, aos conceitos errados, falsas doutrinas, e então foram enganadas. A Bíblia diz que isso é possível. Não se assuste, não se escandalize. A palavra de Deus diz que é inevitável que nos tempos finais venham escândalos. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então nós precisamos entender por que vêm os escândalos. Quem são essas pessoas? Se são cristãos, às vezes antigos, às vezes até alguns líderes, é porque há nas suas vidas áreas de vulnerabilidade. E a Bíblia diz que é possível um eleito de Deus, um salvo em Cristo Jesus, ser enganado. Então, quem não absorveu completamente o pacto da graça, pode ser que se engane com as coisas que são ditas e anunciadas aí fora. Pedro diz em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 15: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, aqui começa o apóstolo Pedro, e nós vimos na semana passada, como ele foi repreendido por Paulo, como ele se tornou repreensível, porque ele era um judeu, vivia como gentil, depois ele obrigava os gentios a viverem como judeus. Agora nós vemos outra fase da vida do apóstolo Pedro. Pedro começa a se submeter ao pacto da graça e a se submeter àquilo que Paulo pregava e ensinava, que é o que este ministério segue. E ele diz no versículo 16, ao falar, está falando de Paulo, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Pedro está afirmando que nas epístolas de Paulo há coisas, e nós sabemos que é verdade, há coisas, a princípio, difíceis de entender. Paulo fala de predestinação, Paulo fala de pré-existência, Paulo fala de duas sementes, Paulo fala do selo do Espírito na hora em que se crê, Paulo fala de sermos templos do Espírito, Paulo fala das manifestações do Espírito dada a cada um
para um fim proveitoso. Paulo fala da salvação eterna. Paulo fala, amados, do ministério angelical. Paulo fala do Cristo carne, que não deve ser seguido, e sim o ressuscitado. Paulo fala de deixar rudimentos, deixar aquilo que é rudimento de obra morta, aquilo que é doutrina elementar do Cristo carne, para seguir aquilo que é perfeito, para avançar para o que é perfeito, olhando só para a fé, vivendo neste pacto por fé, deixando a lei. Paulo fala para apostatar de Moisés. Então, assim, realmente são coisas, a princípio, difíceis de entender. Mas que há pessoas que são ignorantes e instáveis, não têm a revelação, não têm olhos iluminados, não têm o entendimento e deturpam as escrituras. Aí deturpam tudo, não só as epístolas de Paulo, como toda a Bíblia Sagrada. E quando se deturpa, isso gera o quê? Destruição. Está escrito aqui, para a própria destruição deles. Então, quem deturpa a palavra da graça de Deus, gera na sua própria vida destruição. O espírito do engano persuade e domina a mente de quem está vulnerável, de quem não tem firmeza, de quem não tem convicção. No versículo 17 ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Presta atenção aqui. Tem que estar prevenido. Tem que ter um detector de mentiras espirituais, amados. O que é isso? É que tem que colocar o radar espiritual, o discernimento espiritual para funcionar na vida. Senão, é possível ser enganado. Se o discernimento espiritual não estiver ativo, é possível ser enganado. Pode ter quantos anos forem de igreja, pode ser uma pessoa que trabalhe no ministério, pode ser da liderança, pode ser uma ovelha antiga. Se o radar espiritual, o discernimento, não funciona na vida, é possível ser enganado. Se há áreas vulneráveis na vida de um cristão, é possível ser enganado. Então diz mais: acautelai-vos, já estáis prevenidos, acautelai-vos, tenha cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Quer dizer que a pessoa pode estar firme numa palavra, a pessoa pode estar firme numa doutrina, a pessoa pode estar vivendo o evangelho da graça de Deus, mas se não tiver cuidado, se não tiver zelo pela palavra da graça, se não estiver prevenida esta pessoa, se não absorver completamente o pacto da graça de Deus e viver a graça, esta pessoa pode descair da firmeza. Ou seja, ela pode deixar a firmeza da graça de Deus para obedecer outros ensinos, para seguir outras vozes. Versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem não se firmou 100%, não basta 99%. Quem não se firmou 100% nesta graça, neste conhecimento, nesta revelação, nesta doutrina, que dá vida, que dá herança, é possível que seja enganado. Então nós precisamos estar cientes disso. O Senhor quer prevenir a igreja. E quando Deus previne, Silmara, é porque Ele sabe das investidas do inimigo. Quando Deus previne, é porque Ele sabe que há áreas vulneráveis. Quando Deus previne, é porque Ele sabe que as mentiras virão. E Ele está avisando antes que brechas têm que ser fechadas. Que tem que se ter firmeza da palavra e viver a graça. Porque senão a mente é corrompida e a pessoa é enganada. Veja também em 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, há uma doutrina que é sã. Há uma doutrina que é saudável. Se há uma doutrina que é sã, é porque há uma doutrina que é doente. Se há uma doutrina que é saudável, há uma doutrina que não é saudável, que não traz bem-estar, que não traz coisas boas.
Então diz aqui, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esta doutrina sã, saudável, é a graça de Deus. É a doutrina que gera bem-estar, que gera estabilidade de vida. Há uma doutrina que é sã, ela se chama a doutrina da graça de Deus. Diz que tem gente que não vai suportar a graça. Isto aqui não é ímpio, isto aqui é crente. Isto aqui não é filho do diabo, isto aqui é filho de Deus. A carta está escrita a um pastor chamado Timóteo, que pastoreava igrejas de cristãos. Está escrevendo a Timóteo para ele cuidar disso, falar disso à igreja. E esta carta está sendo lida hoje, no século 21, porque Deus está nos prevenindo. Há um tempo, e já chegamos, e vai se intensificar, que tem gente crente que não vai suportar a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, os que interessarem para eles, para as pessoas. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eu quero ouvir só o que me interessa. Tem gente que vai querer ouvir só o que a pessoa quer ouvir, o que ela pensa, o que ela sente. Então diz aqui, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Hoje nós já vivemos este tempo. Pessoas que querem ouvir coisas para satisfazer a sua cobiça humana. Então elas têm coceiras nos ouvidos. O que é isso? Quer ouvir aqui, quer ouvir ali, quer ouvir acolá, quer ir para lá, quer ouvir aquele homem, quer ouvir aquela mulher, quer ouvir as notícias, quer ouvir. É coceira nos ouvidos, mas não querem a sã doutrina. Querem se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Então, a palavra é clara. Há falsos mestres que passam uma doutrina enferma, que não é saudável. Há falsos cristos, há falsos profetas, a serviço do engano, a serviço da mentira. Versículo 4 diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, quer ouvir coisas de acordo com as suas cobiças, mas se recusam a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amados, hoje existem muitas mentiras. Existem muitas fábulas no meio da obra de Deus. E existem, tremam os céus, dói o coração, muitos cristãos que se entregam às mentiras e que se entregam às fábulas. Para quem não é firme na graça, para quem tem brechas na vida, escuta o que eu lhe digo, é muito mais fácil se entregar a mentiras e se entregar a fábulas. As pessoas que mais se entregam às mentiras são as pessoas que mais brechas têm na vida. São as pessoas mais carnais. São as pessoas que não são firmes na graça de Deus. Em 2 Timóteo 2,14, Paulo diz, recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Então, eu quero deixar claro que esta igreja é contra contendas de palavras. É contra discussão, porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê, porque argumentos humanos. Não abrimos para isso. A Bíblia diz, dá testemunho solene, estou fazendo isso. A todos perante Deus, para que evitem. Isto é uma brecha. Quando você abre para ouvir contendas, palavras, isto abre brecha para encrenca. O inimigo semeia mentiras, semeia fábulas. E se a mente não estiver firme na graça, vai ser enganado. E o que é enganado tem na sua vida destruição. Acabamos de ler isto aqui. Então, estamos aqui falando diante de Deus, para que a igreja evite contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Além de não aproveitar para nada, causa mal, subverte quem ouve. Então, Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo que há uma sã doutrina, há uma verdade, mas há palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Você sabe por que você vê pessoas rebeldes? Por que você vê na obra de Deus pessoas indignadas contra Deus?
Por que você vê, quando nós pregamos a graça, pessoas indignadas contra a sã doutrina? Por que há pessoas indignadas contra a verdade? Você não sabe os e-mails que vêm, que não estão no visível da página. Pelos visíveis, você tem um pouquinho dos sinais da indignação, da rebeldia, da bronca contra a verdade. Por quê? Porque essas pessoas ouviram palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. São pessoas subvertidas. E são pessoas subversivas. E são pessoas rebeldes. São pessoas que não têm nenhuma firmeza espiritual. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, há uma palavra da verdade. Concorda, igreja? Há uma palavra da verdade. E eu tenho que manejar bem essa palavra. Diz a Bíblia que eu tenho que absorver 100% do pacto da graça de Deus. Eu tenho que conhecer a minha identidade espiritual. Eu tenho que conhecer a minha posição espiritual eterna em Cristo Jesus. Eu tenho que saber o que eu sou pela graça de Deus. Eu tenho que saber da minha responsabilidade por conhecer o que eu conheço hoje. Você é responsável pelo que Deus já lhe revelou. Você tem que saber isso. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti e da doutrina. Tem cuidado de ti e da... Em outras palavras, cuida da tua vida e da graça que você recebe deste altar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Cuidar da tua vida. Já é muito para você e é muito para mim cuidar da minha. Amém? Porque tem gente cuidando da vida dos outros. Não, mas é que eu me preocupo. Preocupa-te contigo primeiro. Porque a palavra não diz, cuida do teu irmão. Diz, cuida de ti. Cuida de ti. Se você olhar para você, você vai ver quantos cuidados você ainda precisa. E Deus está dizendo, eu estou colocando lições, fundamentos, princípios na tua vida para este cuidado. Então olha para você, cuida da sua vida, cuida da graça, da palavra que você tem recebido do altar. Você percebe que nós separamos várias semanas no nosso ministério, do dia a dia da igreja, para voltar ao cuidado da doutrina. Essa é a minha parte. Eu tenho que cuidar da doutrina, ajudar você a cuidar da doutrina, a ser firmado na doutrina, a ter convicção do pacto da graça. Tenho que ensinar você a viver o pacto da graça. Agora, é você que cuida da tua vida, como eu cuido da minha. Porque nós todos daremos conta diante de Deus do que nós fazemos por meio do nosso corpo nesta terra. O nosso corpo tem uma cabeça, tem uma mente pensante, que recebe informações do Espírito Santo. O que eu faço com isso, eu vou dar contas a Deus. Você está entendendo? E você também. Então é por isso, amados, que nós separamos nos anos que já passaram, todo ano, nós separamos vários momentos na vida do dia a dia da igreja para repassar a doutrina da graça de Deus. Então, cuide daquilo que você recebe do altar e aplique, amado, aplique, viva isso na sua própria vida. Não, porque aquele irmão não está ouvindo a palavra que está vindo do altar. E você? Não, porque aquele irmão não sabe. E você? Aplique a graça na sua vida. Viva você a graça. Uma vez que a doutrina da graça de Deus passa a fundamentar, passa a orientar você, a sua vida espiritual não pode mais ter outro fundamento. A sua vida espiritual não pode ter outra influência. Porque senão os seus pensamentos vão estar divididos. E nada que é dividido vai para frente. Casa dividida não subsiste, família dividida não subsiste, reino dividido não subsiste, igreja dividida não subsiste, mente dividida não subsiste, a pessoa não aguenta, a vida não vai para frente. Então, você tem que cuidar da sua vida em relação à graça que você está recebendo. Você tem que aplicar na sua vida esta palavra. Não receba outra influência, não receba outra doutrina.
Porque senão os seus pensamentos vão estar divididos. Ora você vai achar que você está sendo um amado de Deus, ora você vai se achar no inferno. Ora você vai achar que foi predestinado, ora você vai achar que você tem livre-arbítrio. Ora você vai achar que tem o poder de Deus e o Espírito Santo, ora você vai achar que precisa ir para o monte para buscar poder e buscar o Espírito. Então, isso destrói a vida. Isso destrói os fundamentos da graça que já chegaram à sua vida. Olha o que diz o salmista. Cuidado com pensamentos divididos. Salmo 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, se você tem mente dividida, os fundamentos são destruídos. E se fundamentos na sua vida estão destruídos, o que você vai poder fazer? Se você tem pensamentos divididos, se você não cuida da doutrina da graça, se você dá ouvidos a palavras que não têm nenhum proveito, isso tudo destrói os fundamentos que você já recebeu. Não importa quanto tempo tenha de casa, é possível ter destruição na vida. Amados, vamos entender uma coisa. Por que nós não abrimos o altar da igreja para qualquer um que chega à igreja? Tem gente que pergunta isso. Mas não pode pregar? Às vezes nós recebemos um bilhetinho, né, de um irmão, vai passando, e ele chega assim, estou visitando hoje a igreja, gostaria de dar uma palavra. Isso é muito comum no meio evangélico. Chega algum músico, gostaria hoje de fazer um louvor aqui. É muito comum no meio evangélico. Olha, está aqui o pastor fulano de tal denominação. Ele quer falar à igreja. Ele quer dar uma palavra à igreja. Por quê? Porque você tem que saber que a maioria dos ministérios aí fora abrem o altar para qualquer um. Abre o altar imediatamente. É só chegar lá e dizer, eu quero uma oportunidade. O altar está aberto. Pode subir. Abrem. Não sabem da vida da pessoa. Não sabem do caráter da pessoa. Não sabem da família da pessoa. Não sabem dos bastidores da vida da pessoa, não sabem nem quem é a pessoa, às vezes não sabem nem o nome da pessoa. É visitante, mas sobe para dar uma palavra no altar, para cantar alguma coisa para a igreja, para trazer até profecia, tremam os céus. Por que nós não abrimos o altar para qualquer um que chega à igreja? Ou até para os pregadores de outras denominações? Amados, porque demorou anos e anos e anos, e vidas investidas neste altar, e horas e horas e horas de oração, de intercessão, de entender a vontade de Deus, de ir para a Bíblia, de subjugar a carne, de praticar o que a palavra manda. São anos e anos para se construir, para se edificar a vida das pessoas sobre o firme fundamento da graça de Deus. São anos e anos. É uma história de ministério, mas é uma história construída por histórias pessoais, por manifestação de revelação, de mistérios, de atuação do Espírito Santo. É vida, ou são vidas dadas à obra, plantadas no eis-me aqui, sem condição nenhuma. Então nós vamos deixar que alguém, ou que alguma palavra frívola, alguma palavra torpe, saia deste altar para destruir os fundamentos que demoramos tanto tempo para, com esforço, edificar na sua vida, na vida das famílias, na vida da igreja? Não. A graça, amados, por uma palavra torpe, pode ser prejudicada, pode ser corrompida, pode ser arruinada. Os fundamentos podem ser arruinados pela falta de entendimento. O Rio de Janeiro, e nós aprendemos com os erros dos nossos irmãos. O Rio de Janeiro pagou caro a nossa sede, o nosso apóstolo, por abrir algumas vezes o altar. Abriu, a pessoa sobe, naquela de irmão, de amigo, chega lá, fala uma aberração, que não tem nada a ver com a graça. Pronto. Se não tem firmeza, aquela palavra entra, gera dúvida, dividiu a mente de alguém, está feita a destruição, amados. Há uma experiência de um líder que chegou lá, pregou,
deu uma palavra à igreja. Foram 6 meses para tirar aquele caos que foi semeado. 6 meses repregando a graça para sanar um pouquinho do mal daquela palavra que foi lançada do altar. Então, temos que tomar cuidado. É por isso que o Senhor fala, eu estou prevenindo. Tem gente que diz, vocês estão muito exclusivistas, vocês não abrem espaço para ninguém. Amado, você quer cantar, você quer tocar, você deve ter um ministério para fazer isso. Você quer pregar? Pregador, pastor, é uma função local. Eu não vou ser transferida para uma igreja, sei lá de onde, chega lá e fala, eu sou pastora de São Paulo, eu vou pregar aqui. Não! Isso tem que estar claro, amados. O diácono não pode sair daqui, ele é transferido para o norte do país, ele chega lá, olha, eu era diácono lá na Cristo Vive de São Paulo, eu sou diácono, como é que fica aqui? Aqui você não é diácono. Diácono é uma função local, que serve ao corpo, que serve ao pastor. Mas ele tem um chamado para servir, então senta e espere esse chamado ser manifestado onde Deus está te levando, se é Deus que está te levando agora. Os irmãos estão entendendo? Amém? Os pastores estão me ouvindo, estão online conosco. Imagina, a pastora Alessandra está lá, pastor Marcos, fazendo um trabalho árduo. Eles é que conhecem as ovelhas, conhecem o território onde Deus os plantou, os problemas. Então agora eu chego lá e falo, olha aqui, eu sou bispa. Eu sou cunhada da pastora Jaqueline. Eu vi vocês chegarem na igreja, eu vi vocês se converterem, eu fiz seu casamento. Eu vou pastorear essa igreja, amados. Como é que eu fico? Qual é a resposta? Não fica bem. Não fica. Nós nos respeitamos, amém? Nós entendemos que há um chamado do Senhor, mas Deus não é louco. Deus não é pervertido. Então, o que acontece? As pessoas, como estão acostumadas aí fora, nos ministérios legalistas, todo mundo sobe em todo o altar, todo mundo fala o que quer, o que não quer, todo mundo dá uma palavra para a igreja, chega aqui e fala, não, aqui não pode. Vocês acham que vocês são os bons? Nós não achamos nada. Nós estamos aqui cuidando da doutrina e de nós mesmos. Porque é um trizinho, amados, para pôr tudo a perder com uma palavra errada. Com uma palavra, com um ensinamento, com um testemunho fora da linha, põe tudo a perder. É por isso que o apóstolo fala em 1 aos Coríntios, apóstolo Paulo, 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Há um fundamento. Paulo lançou o fundamento da graça. O Cristo ressurreto e tudo que é baseado na nova e eterna aliança. Depois da morte e ressurreição de Cristo. Lancei o fundamento como prudente construtor. E outro, eu, você, o outro, a outra, e outro edifica sobre ele, sobre este fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Então, o que Paulo está dizendo? Tem que ter cuidado. Nós não queremos macular, nós não queremos sujar, nós não queremos destruir os fundamentos. Então, tem que ter cuidado. Este altar é extremamente prudente. Vocês são muito exclusivos. Nós somos zelosos com a palavra da graça de Deus. Porque nós somos prudentes construtores. Aqui há construção de vidas. E isto tem que ser feito com prudência, com sabedoria. Não é alguém que chega aqui e destrói tudo que Deus está formando na sua vida. Amém? Versículos 13 e 14. Manifesta se tornará a obra de cada um. Tem um dia, amados, que a vida de cada um vai mostrar que veio. Eu queria que você soubesse disso. A minha, a da bispa, a das pastoras, a dos pastores, a dos presbíteros, a dos diáconos, a das ministras, a vida dos recepcionistas, a vida... Não precisa trabalhar na igreja. A vida da ovelha que vem, assiste o culto, vai embora, que ninguém conhece. Um dia, está escrito, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, há um dia específico, há um momento na nossa vida que vai demonstrar, porque está sendo revelada, vai ser revelada pelo fogo. Vem fogo à minha vida, vem fogo à sua vida. E se você ainda não experimentou, virá fogo à sua. Vou embora daqui. Lá também vem fogo. Vem fogo, vem. Por quê? Vem para provar.
Se você estiver aqui e for firme fundamento da graça na sua vida, pode vir o fogo, meu amado, que não consome nadinha, porque é ouro, prata e pedras preciosas. Amém. Mas que vai ser manifesta, vai. Um dia aparece em quem você crê, como é que é a sua vida espiritual, o que é que tem aí dentro. Na hora que o fogo bate, para onde você corre, o que é que sai da sua boca, como é que você entra na igreja, se você vem ou não aos cultos, como é que você se relaciona com as pessoas na hora do fogo, como é que você se relaciona na tua família, com a tua família na hora que o fogo bate, como é que é a tua fidelidade na obra de Deus e com Deus na hora que o fogo está na tua vida. Há um dia, amados, que o fogo vem. Para quê? Vem para provar mesmo. Vem para provar. Mas provar o quê? Deus não sabe? Deus sabe. É você que tem que saber que material você está usando na tua vida. O que você está colocando na tua vida espiritual? Volta lá para mim. E qual seja a obra de cada um, a obra de construção, está falando de um edifício. O próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, então, na hora do fogo, tem obra que prevalece, que permanece. Tem obra que é consumida. Tem vida que fica inabalável. Tem vida que depois que passa o fogo, você procura, onde está? Aquela chaminha ali, aquele queimado ali. Mas quem tem fundamentos da graça, quando o fogo passa, você brilha mais. Você está mais lindo, você está melhor, você está maior. Aliás, você aparece muito mais depois do fogo do que antes dele. Que é para a glória de Deus ser vista na sua vida. Então, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, veja que todos estão edificando. Mas tem obra que vai prevalecer. Se prevalecer, o que vai acontecer? Se permanecer depois do fogo, esse receberá recompensa, bênção, prêmio, galardão. Amém? Amém. Bom, esse vai receber galardão. Quantas pessoas, amados, não recebem nada? Porque estão edificando mal a sua vida. Ou estão com uma porta enorme aberta, uma brecha, para ainda destruir o fundamento que tem recebido da graça de Deus. Então são duas coisas gravíssimas. Edificar errado ou deixar brechas na vida para consumir o fundamento que está sendo colocado. Você percebe? Que tragédia. Quem está firme, quem passa pelo fogo, é provado e permanece, a palavra de Deus diz que esse recebe galardão. Esse continua, tem a aprovação de Deus e vai para diante. Mas depois você vai continuar lendo. Se queimar a obra de alguém, esse sofrerá dano. Será salvo, não fala de salvação, mas como pelo fogo. Todo chamuscadinho. Passa nessa terra aqui, você sabe como. Quantos perecem porque não passam na prova do fogo? Fogo vem para todos. Alguns não passam nessa prova. Basta uma proposta do mundo, bate as asas. Basta um convite estranho, não sei para ir aonde, bate as asas. Basta uma fofoca, a pessoa já pensa diferente. Você quer ver uma coisa interessante? Vai fazer 13 anos agora que nós estamos aqui, dia a dia, semana a semana, construindo, lançando fundamentos, ajudando a igreja a edificar, Kennedy. A nossa vida está sobre o altar.